Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver uma questão bem interessante sobre CPC 27, ativo imobilizado, e CPC 31, ativo não circulante mantido para venda, que foi aplicada pela Banca FGV no ano de 2024. Como CPC 27 a gente já está bem acostumado a fazer questões, vamos enfatizar no ativo não circulante mantido para venda, CPC 31, que tem sido alvo de cobranças por todas as bancas. A gente dá uma lida na questão, elenca alguns dados, faz uma revisão do CPC 31, que vai cobrir a maioria esmagadora das questões, e aí a gente volta para resolver a questão, tá bom? Então vamos lá. Em 1º de julho de 2020, um restaurante adquiriu um forno por R$120 mil. A vida útil era estimada em 10 anos e não era considerado valor residual. O restaurante utilizava um método de linha reta para depreciar os seus ativos imobilizados. Primeiro de tudo, marquem datas em questões de contabilidade. Nesse caso, vai ser super importante para saber quando que a gente vai começar a depreciação, tá ok? Então, em 1º de julho, adquiriu um forno por R$120 mil com vida útil estimada de 10 anos e não era considerado valor residual. Sempre vai marcando essas coisas porque são bem importantes e evita que a gente se perca, tá bom? Em 31 de dezembro de 2022, os sócios decidiram vender o forno por R$85.500, uma vez que o valor justo na data era estimado em R$85 mil. Essa informação é bem importante, o valor justo na data era estimado em R$85 mil. A venda era considerada altamente provável, uma vez que o nível hierárquico de gestão estava comprometido com o plano de venda do ativo e havia sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano, de modo que o forno passou a ser classificado como ativo não circulante mantido para venda. Pessoal, a questão foi muito boazinha e ela falou, que ia ser classificado como ativo não circulante mantido para venda. A maioria das questões traz os indícios que será uma ANCMPV. Essa questão ela já trouxe os indícios aqui, não precisava nem ter dito que ia ser classificado. Porque olha só, venda considerada altamente provável, nível hierárquico de gestão estava comprometido, iniciado um programa firme para localizar um comprador. Então, tudo isso a gente vai ver que são indícios para classificar o ativo não circulante como mantido para venda. Assinale a opção que indica o valor do forno no balanço patrimonial em 30 de junho de 2023, tá bom? Então, a gente vai revisar agora alguns pontos do CPC 31 e aí depois a gente volta para essa questão para resolver ela de maneira mais consciente, tá bom? Vamos lá. O ativo não circulante mantido para venda. Como ele vai ser mensurado? Ele vai ser mensurado pelo seu valor contábil ou valor justo líquido, dos dois ou menor. Gente, isso aqui não parece muito com a mensuração do estoque, que é o valor contábil ou o valor realizável líquido dos dois ou menor? Aqui vai ser bem semelhante, comparando então o valor contábil com o valor justo. Por quê? Porque o valor justo é justamente aquele preço que seria possível, de vender aquele imobilizado entre partes interessadas no mercado, dos dois ou menor. Por que, gente, dos dois ou menor? Para não deixar supervalorizado na nossa contabilidade. Tem que refletir o valor real que aquele bem seria vendido. Se o valor justo for menor que o valor contábil na mensuração, a diferença será considerada uma despesa. Então, se na minha contabilidade o valor contábil está registrado a maior do que o valor justo, a maior que o valor provável de venda, eu vou ter que registrar uma perda, porque não cabe estar registrado na nossa contabilidade um ativo por valor maior que ele possa ser realizado. Então, aqui, vamos anotar. Se o valor justo for menor do que o nosso valor contábil, o que a gente faz? Registra uma despesa. Tá bom? Agora, por outro lado aqui, gente, se o valor contábil for menor do que o valor justo, não iremos fazer nada, apenas contabilizar o ativo pelo valor contábil. Já está registrado lá pelo valor contábil, não tem perda nenhuma, gente. A gente tem que registrar pelo valor mais provável que seria a venda. Então, nesse caso, não se faz nada, ok? Então, se o valor contábil for inferior ao valor justo, nada registra. Tá bom?
Seguindo. Apresentação. Isso já caiu mais de uma vez no FGV, que eu lembre. O ativo não circulante mantido para venda, ele é mantido em separado dos outros ativos no balanço patrimonial. Então, ele é separadinho. Classificação. Deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda quando o valor contábil será recuperado pela venda, ao invés do uso contínuo. Gente, lá no exemplo, na questão do forno, né, que a gente está resolvendo. Como que eu vou recuperar o valor desse forno? A empresa tirou ele de produção. O restaurante não vai mais assar comida naquele forno. Então, não vai ser pelo seu uso que eu vou recuperar o valor desse forno. Vai ser pela venda. Então, é nesse momento que a gente classifica o ativo não circulante como mantido para venda. Eu vou recuperar o valor dele pela venda, não pelo uso desse ativo, ok? Quando a venda for esperada para o período superior a 1 ano, as despesas de venda devem ser ajustadas a valor presente e a diferença será considerada uma despesa financeira, né? Aqui é a questão do ajuste a valor presente para não circulante, mais de 1 ano, ou, né, quando tem o caso do circulante com efeito material. Mas não é alvo dessa questão. Particularidades. O ativo, muito importante. Guardem isso aqui no coração. O ativo não circulante mantido para venda, ele não é depreciado. A partir do momento que a empresa tira ele do uso, quando deixa de ser imobilizado e parte para ser mantido para venda, ele não vai ser mais depreciado. Ele pode sofrer teste de recuperabilidade, mas a depreciação cessa, tá bom? Então vamos marcar aqui. Seguinte. Condições para que seja classificado como ativo não circulante mantido para venda. Então, são 5 pontos que a gente precisa elencar para que esse ativo seja mantido para venda. Primeira de todas, é que ele esteja disponível para venda imediata nas condições atuais, sujeito somente a termos habituais e costumeiros. Não adianta a empresa querer classificar como mantido para venda se vai depender de condições futuras. Não, ele precisa estar disponível para venda imediatamente quando surgir este comprador. Sujeitos a termos habituais e costumeiros. De contratação, né, de compra e venda, não adianta aloprar. Venda altamente provável, nível hierárquico de gestão comprometido. Então, os diretores, administradores, eles têm que estar comprometidos com essa venda. Eles, de fato, querem vender esse ativo, né? De nada adianta o ativo estar lá mantido para venda e não ter um comprometimento do alto nível de gestão em vendê-lo. Não adianta não anunciar esse ativo, não comunicar ao mercado que ele está à venda. Isso precisa fazer parte para que ele seja assim classificado. Colocado à venda por um preço razoável em relação ao valor justo e a venda concluída em até 1 ano da classificação. Nessa questão de até 1 ano, o CPC 31 nos traz que podem surgir alguns eventos que atrasem essa venda, mas não vão impedir que esse ativo não circulante siga mantido para venda, desde que a entidade não tenha concorrido para atraso e ainda esteja comprometida com o plano de venda. Então, pode ultrapassar 1 ano com essas questões eventuais que vierem a surgir, desde que a entidade continue comprometida e não concorreu para o atraso. Se o ativo não circulante deixar de ser mantido para venda. Olha só, isso não foi muito explorado, mas eu acho que pode ser, porque é bem interessante, assim, a cara de prova. Se o ativo não circulante deixar de ser disponível para venda, deverá ser mensurado da seguinte maneira. Então, por exemplo, o forno lá da questão foi colocado à venda, mas por algum motivo o restaurante desistiu de vender, vai precisar daquele forno, e o que é que eu faço? Como é que eu vou mensurar esse ativo que estava lá mantido para venda? Aí, o CPC 31 traz que eu tenho que analisar 2 pontos e escolher o valor mais baixo entre eles. Então, eu vou escolher o valor mais baixo entre o valor contábil do ativo, caso ele não tivesse sido... Opa, vamos voltar, volta. Aqui. O valor contábil do ativo, caso ele não tivesse sido classificado como mantido para venda, menos qualquer depreciação ou reavaliação que ele tivesse sofrido. Então, gente, seria o valor contábil do ativo caso ele nunca tivesse sido classificado mantido para venda. Caso ele seguisse passando pela depreciação em linha reta,
Seria esse o valor, tá bom? Ou o valor recuperável na data da decisão. Então, resolvi tirar ele de venda, voltar para imobilizado. Qual era o valor recuperável na data que eu tomei essa decisão? Na data que eu vou reclassificar esse ativo. Então, eu ajusto o ativo pela depreciação ou amortização que ele teria sofrido se o grupo não tivesse sido classificado como mantido para venda, ok? Então, com isso a gente já consegue resolver a questão. Revisão bem rapidinha, mas muito útil porque é o que mais cai. Vamos lá? Então, em 1/7 de 2020, o restaurante adquiriu o forno. Vamos lá. No dia 1/7 de 2020, foi adquirido o forno por 120 mil reais. A questão nos traz que esse forno tem vida útil de 10 anos e não possui valor, o valor residual, né? Então, vamos lá. Se é 120 mil o meu valor contábil, para achar o meu valor, minha cota de depreciação, vamos dividir pela quantidade de tempo que ele vai passar em uso, né? Dividido por 10 anos. Então, a minha cota de depreciação anual seria 12 mil por ano, ou 1 mil por mês, né? Gente, 12 meses, 12 mil dividido por 12, 1 mil. Então, essa daqui é a minha cota de depreciação. E aí, gente, vamos lá. Em 31/12 de 2022, a empresa decidiu vender o forno. Então, nessa data, o ativo vai deixar de ser depreciado, porque nessa data a empresa resolve vendê-lo. Então, quanto que foi depreciado até lá para a gente saber o valor contábil do ativo nessa data que a empresa resolveu vender? Então, de 1/7 até 31/12 de 2022, gente, nisso aqui se passaram 30 meses, tá? 30 meses. Porque são 6 meses de 2020, né? De julho a dezembro. Depois, todo o ano de 2021 e todo o ano de 2022. Então, somam 30 meses. Tá? Vamos anotar aqui, ó. Em 2020, são 6 meses. 2021, 12 meses. E 2022 também são 12 meses. O que totaliza aqui, ó, os 30 meses. Vamos lá. A cota de depreciação total. Depreciação do período. Então, é o quê? 30 meses vezes 1 mil por mês, que é igual a 30 mil. Essa foi a minha cota de depreciação total. Com isso, a gente consegue saber o nosso valor contábil do ativo na data em que ele foi classificado como mantido para venda. Então, o valor contábil, quando eu adquiri ele, era quanto, gente? Era os 120 mil reais. Eu vou tirar a minha depreciação sofrida no período de 30 mil reais. E aí eu encontro um valor contábil em 31/12 de 2022, quando ele foi classificado como mantido para venda, de 90 mil reais. Beleza, gente, agora acabamos os nossos cálculos e a gente precisa saber como que a gente vai classificar esse ativo não circulante mantido para venda. Lembram que a mensuração do ativo não circulante mantido para venda é o valor contábil ou o valor justo líquido de venda dos dois ou menor.
Então, aqui, ó, tá dizendo, o valor justo na data era 85 mil, sendo que o meu valor contábil é de 90 mil. Então, vamos anotar aqui. Aqui. Eu tenho um valor contábil de 90 mil. E o valor justo líquido de 85 mil. Gente, dos dois, ó, para ativo não circulante mantido para venda, dos dois, o menor. Então, qual que é o menor desses? Eu vou mensurar pelo valor justo líquido, afinal, este é menor do que o meu valor contábil. E aí, registra aquela despesa, né? Mas a questão não está pedindo sobre isso. Então, assinale a opção que indica o valor do forno em 30/6/2023. Gente, 30/6, muitas pessoas podem ter se enganado e ter continuado depreciando até 30/6. Mas o que eu comentei antes é que a partir do momento que ele é classificado como não circulante mantido para venda, ou seja, a partir desta data aqui, cessa a depreciação. Eu classifiquei como mantido para venda, eu não vou mais depreciar. Esse ativo ele não passou mais pela depreciação. Então, parou aqui e em 30/6, por qual valor que eu vou mensurar esse ativo na nossa contabilidade? É pelo valor contábil ou valor justo líquido, dos dois o menor, neste caso, 85 mil. Letra C. Certo, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha revisado alguns pontos bem importantes com vocês e que vocês não esqueçam jamais sobre esse assunto, que tem sido alvo de cobrança de várias bancas e é um tema interessantíssimo para ser cobrado. Um beijo, comentem se vocês gostaram, caso tenham alguma dúvida, deixem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigada!